Oi, galera, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui no IGTV, então, para gravar um vídeo sobre um tema que eu acho muito importante, que é a relação, então, da viagem, nesse caso, os intercâmbios que eu trato aqui, com a psicologia, que é uma área que eu também amo muito, que inclusive eu também faço faculdade, então vai ser uma conversa muito legal e muito agradável. Então, de início, eu queria agradecer a Luísa, que é do Instagram Intercambiamente. Quero agradecer por você ter aceitado, ter topado essa nossa conversa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e sobre o Instagram, o que vocês trazem lá, qual é o objetivo de vocês. Certo. Bom, então, primeiro eu que agradeço, né? A gente está muito feliz aqui em poder trocar contigo. Então, obrigada pela iniciativa. E eu vou me apresentar um pouco. Eu me chamo Luísa Esbriça, eu sou psicóloga e eu faço parte do Intercambiamente. O Intercambiamente é um projeto meu e de mais duas amigas psicólogas que ele iniciou porque cada uma estava num lugar do mundo vivendo a migração, né, na pele, sentindo a dificuldade, as delícias, os aprendizados. Então, a gente começou a compartilhar as nossas experiências, se ajudar e buscar também estudar e técnicas bem específicas para nos ajudar. Isso serviu, isso nos ajudou e segue nos ajudando. Então, a gente resolveu, bom, então, a gente ama viajar, a gente se interessa muito por isso, a gente está sentindo na pele o que é ser migrante, então vamos compartilhar isso com as outras pessoas também. Então, o objetivo do Intercambiamente, neste momento, a gente oferece, né, terapia online e o Instagram é um meio de troca, né? A gente quer que ali seja uma comunidade de trocar também experiências com outros brasileiros e brasileiras que estão pelo mundo e que a gente possa estar compartilhando o nosso conhecimento. Então, a gente também quer acrescentar, né, conteúdo de qualidade sobre isso. Nossa, e quando eu encontrei o Instagram de vocês, foi muito legal porque 1 ou 2 dias antes eu tinha feito uma live sobre a questão de viajar sozinha e tudo mais. E eu lembro que na live eu citei também essa oportunidade que a gente pode ter de ter esse tipo de terapia online e essas opções que tem, né? E aí eu não sei se é porque eu falei e o celular captou isso, mas apareceu vocês para mim e eu pensei, meu Deus, que ideia incrível, que pessoas geniais, né, de trazer isso e poder ajudar as pessoas também. Então, a partir disso, eu pensei, vou chamar elas para fazer esse vídeo e fazer algumas perguntinhas para elas, para a gente ir conversando sobre isso e trazer aqui para vocês de uma forma mais dinâmica e prática possível. Então, a primeira pergunta que eu já quero começar a fazer é a questão de lidar com a realidade de um novo país e de tu se encontrar sozinho estando lá. Por exemplo, tu vai viajar, a maioria das vezes não tá com a família, não tem aquela base que tu encontra aqui no Brasil, né? E aquele conforto, por exemplo, que antes tu tinha estando na tua casa e tudo mais. Então, se tu puder falar um pouquinho sobre isso. Sim, eu acho que a gente acha, bom, viagem é uma grande ferramenta de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, né? E às vezes a gente se preocupa muito com a burocracia, se preocupa muito com outros assuntos e esquece de que o emocional impacta muito durante a nossa viagem, durante a nossa estadia ou na nossa vida mesmo fora, né? Então, isso que tu falou é importante a gente se cuidar. Então, né, a gente às vezes se prepara com um montão de coisa e a gente chega lá e, né, e ver que às vezes a gente esperou, a gente teve expectativas que a coisa ia ser de um jeito, e geralmente a gente espera que as coisas sejam muito boas, muito melhores do que a gente está vivendo, né? Senão a gente não embarcava nessa, e a gente chega e a realidade é outra, né? Tanto se tu acha que se vai acompanhado, se vai em família, se vai em casal, se vai com amigos, eu acho que faz parte a gente entrar em contato com a gente mesmo e se ver momentos de dificuldade, né? E ver momentos, porque tu sai da tua zona de conforto e tem que fazer tudo, seja com intercâmbio, que tem às vezes tem um objetivo bem específico, vou aprender uma língua. Ainda assim, tu tem que dar conta de vários setores da tua vida, porque é como se tu estivesse reinventando uma nova rotina, uma nova vida, conhecendo, né, tendo que conhecer gente, às vezes vai para trabalhar, tem que arrumar um emprego. Então, por reconstruir uma vida, demanda muita coisa, demanda que se dê muita conta de muita coisa na nossa vida, né? E o que eu diria em relação a isso é tenha sempre em mente qual é o teu propósito, né? Eu acho que quando a gente tem em mente o que a gente quer com isso, o que eu quero, escreve, pensa, reflete bastante sobre isso, tenha claro não só o que tu espera do lugar em si, do exterior, né? O que tu espera encontrar de oportunidades, mas também o que tu espera desenvolver em ti nessa viagem. Porque às vezes...
Desculpa te interromper, mas isso é uma coisa que realmente eu vejo muito aí nesse mundo assim de intercâmbio, que as pessoas se preocupam muito com, eu vou planejar o quanto de dinheiro eu preciso, eu vou planejar onde é que eu vou ficar e não sei o quê, as passagens e tudo mais, mas elas esquecem de planejar interiormente, né? De se conhecer, de se cuidar e de preparar a mente delas para o que vai estar por vir, Exato. né? Porque às vezes tu tem claro algo que tu quer desenvolver em ti, que tu quer aprender, e daí tu acaba entendendo, não vai deixar de ser difícil, mas tu acaba entendendo e acolhendo as situações difíceis e os desafios, porque tu entende que passar por aquilo ali vai estar te acrescentando em algo, né? Eu vou dar um exemplo que até já tive intercambiamento, assim, que agora me veio na cabeça algo bem simples comigo, assim. Eu fui muito tímida, tinha muita dificuldade, né? Super tímida, assim. E eu pensei nisso. Um dos motivos de eu fazer o meu primeiro intercâmbio foi eu quero sair da minha zona de conforto, eu quero conhecer gente, eu quero poder conversar, eu quero que isso faça parte, que não seja tão difícil para mim, que eu não sinta tanta, até coisa física assim ruim, sabe? Eu quero enfrentar isso. Então eu sabia que chegando lá, eu ia ter que passar por situações desconfortáveis, entendeu? Mas eu aguentei e porque eu sabia, eu precisava trabalhar aquilo lá. Então, transpondo para as outras pessoas, né? O que tu quer aprender também? Porque às vezes tu tendo claro o que tu quer desenvolver em ti, tu entende que tu vai ter que passar por desafios, né? Porque é justamente Sim. essas coisas que você precisa desenvolver. Então, eu acho que uma dica bem básica que eu daria para começar isso, tenha claro o que tu tá buscando. Tanto no exterior, eu busco um emprego X, eu busco uma qualidade de vida X, isso, aquilo, uma casa, quanto também internamente. O que tu quer aprender com isso para além de uma língua? O que tu quer desenvolver em ti? Né? Que aspecto teu tu quer desenvolver? Assim, tô falando disso para a pessoa conseguir, né, identificar qual é o propósito dela e tudo mais. Então, tem alguma dica assim para que a pessoa consiga definir qual é esse propósito, como é que ela está organizando isso? Uhum. Bom, eu acho que é buscar se conhecer, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, e, obviamente a terapia é uma dessas ferramentas, né? Mas eu acho que é se observar, né? Observar o que tu tá sentindo, conhecer as tuas emoções, conhecer quando tu está sentindo algo, e às vezes a gente não consegue fazer isso sozinha, às vezes a gente precisa de ajuda, por exemplo, né, de uma psicóloga, de um psicólogo, de uma terapia. Mas, pessoalmente, uma coisa que eu acho que funciona muito é escrever sobre isso. É uma dica que eu dou, assim, escreve sobre isso, porque às vezes organiza a nossa mente, né? A nossa mente está cheia de pensamentos e às vezes escrever tu vai estar canalizando, né? Então escreve todos os dias como tu está te sentindo, faz um diário, de repente, do teu planejamento de viagem. E o que tu está sentindo emocionalmente? Como que tu está te sentindo em relação a isso? Talvez isso vá te ajudando a descobrir algo em ti que já existe em ti, né? É aquela coisa que as pessoas fazem, né, que tem aquele fio todo enrolado e Uhum. escrever é uma forma de tu ir desenrolando, né, esse fio e ter ele ali, que tu consiga entender mais o que está acontecendo dentro de ti, então, né, nesse caso. Exato. Às vezes, assim como falar ajuda, né? Escrever é uma boa ferramenta para a gente fazer com a gente mesmo sozinho, sem precisar de outra pessoa ali, né? Então, daria uma Sim. dica essa, assim. Mas é bem provável que a gente já saiba o que a gente precisa desenvolver, o que a gente quer desenvolver, né? Eu acho que a gente, né? Porque a gente observa isso no nosso dia a dia, né? Onde a gente tem dificuldade. Então, é bem provável que a gente já tenha uma consciência do que a gente precisa mais ou menos desenvolver, né? Sim, e aí nessa questão de a pessoa consegue fazer isso, consegue se adaptar, ela pelo menos tenta, né? Se adaptar para esse novo mundo que ela vai ter, para essa nova viagem que ela vai fazer. Então eu queria entrar nessa parte de flexibilidade e de resiliência. Você teria alguma dica para que a pessoa ela seja mais resiliente, ela seja mais flexível e ela consiga se adaptar melhor a essa novidade que está tendo agora na vida dela, né? Uhum, sim, uma coisa que eu gosto muito de dizer e que eu entendi muito na pele também, às vezes as pessoas, né, falam comigo assim, que corajosa, que não, acham que eu, né, como tu é forte, mas eu sempre penso assim, nossa, mas eu passo tanta dificuldade, né? É tão difícil, assim, é todo um trabalho, então acho que é um pouco isso, sabe, a resiliência tu desenvolve. Ninguém é a priori, eu sou resiliente, eu sou super forte, eu dou conta de tudo muito bem, tudo é muito fácil. Não é, as coisas são difíceis. Então, ser resiliente é encarar isso. Bom, eu estou nessa situação, então eu vou identificar a situação que eu estou e trabalhar para poder, né, manejar aquilo ali para poder. Então, acho que o resiliente para mim é isso, é viver e trabalhar. Então, a gente pode se tornar resiliente buscando ferramentas, buscando ajuda, se observando. Então, acho que para mim resiliência é isso, assim, é um trabalho.
né? Não é eu sou resiliente, não. Eu trabalho constantemente para isso, né? E flexibilidade, uma coisa também é observar antes até da gente sair, antes da gente ir para outro país, como que tu é? Como que tu é na tua rotina? Quando algum imprevisto acontece, alguma mudança, como que tu reage? Né? Tu te considera uma pessoa flexível? O que é flexibilidade para ti? São algumas perguntas, né? Então tu já pode treinar isso e observar como tu é, como tu reage à mudança na tua própria vida já, antes de viajar. Então também serve para te conhecer um pouquinho mais. Sim, e essa parte de flexibilidade, tu tem que ter essa mente aberta, né? Porque assim, por mais que tu ache que, ai, a minha programação, meu planejamento tá perfeito, tá 100%, agora vai. Mas, cara, tu chega lá no lugar e nunca vai ser a mesma coisa. Porque, né, tu é uma pessoa, quem tá lá é outra pessoa, tu não tem como adivinhar como é que a pessoa vai ser ou como é que o lugar vai ser pra ti, né? Então, ter essa flexibilidade, eu acho que também essa parte é muito importante, né? De ter essa flexibilidade para chegar lá e saber que não vai ser tudo perfeito, não vai ser tudo 100% maravilhoso, né? Eu acho que isso que tu falou é muito importante, né? É tentar ir e te exercitar para ter a mente aberta e para ver as coisas com curiosidade, né? Em vez de ver só como empecilho, só como algo que te afasta, porque existe uma diferença cultural, isso me afasta do outro. Não, isso me deixa curiosa para tentar entender, para tentar ver, para tentar conviver, para observar. Então, acho que é ter a mente aberta e curiosidade. E outra coisa também, agora lembrando, que acho que é bem interessante, que muita gente, quando viaja ou quando vai morar fora, fica comparando muito com o Brasil também, fica quer o novo, mas também no fundo quer como se tudo fosse como é no Brasil, né? A vida que era no Brasil, as pessoas, a cultura, o jeito de ser, de se relacionar, as dinâmicas, Não dá, não né? vai ser diferente. Por mais próximo que uma cultura seja da outra, ela é outra cultura. Então tem um pouco isso também, né? Parar de comparar sempre, né? Ou de querer que as coisas sejam como elas são no Brasil, porque bem provável que elas não sejam, né? Até às vezes dentro do próprio Brasil, né? Tipo, eu moro na região sul. Se eu vou para a região norte, nordeste, já vai ser totalmente diferente. Não tem como tu querer viver uma coisa igual em um lugar diferente, né? Não tem como. Exato. Não tem. E uma coisa que eu estava vendo assim muito ultimamente, quando eu comecei a pesquisar mais sobre essa parte de intercâmbio, principalmente o intercâmbio voluntário, que é algo que tu tem a opção de fazer sozinho, é a decisão assim, tipo, tu toma a decisão de viajar, por exemplo, a partir desse tipo de intercâmbio, ou até outros também. E Uhum. a família, sabe? Porque muitas vezes a família olha, ai, não, isso é muito perigoso. Ai, não, isso daí não vai dar certo. Como é que tu vai viajar sozinha? Ou como é que tu vai, tipo, ir para outro país assim? Tu nem conhece ninguém, não sei o que, sabe? Então, assim, eu queria uma pergunta como fazer com que a minha família ela compreenda o que eu estou buscando e que ela me apoie, sabe? Porque eu acho que o apoio da família é uma coisa muito importante no momento assim, né? Sim, é importante sim. Não tem uma resposta para dar para todo mundo, porque cada relação é uma relação única, né? Mas algo importante que seria, tenha primeiro tu noção do que tu tá indo fazer lá, tenha tu um pouquinho de noção sobre o lugar, né? Ou seja, primeiro faça o processo contigo, porque às vezes a gente também espera a aprovação do outro, a gente espera que o outro facilite o nosso processo ou que o outro apoie. Então faça contigo isso, sabe? Busque o que tu precisa buscar, conhece, busca informação, te prepara para isso. Aí eu acho que tu consegue também passar mais segurança para tua família, né? E acho que é importante também tu conversar com a tua família, falar para tua família o que tu tá buscando, né? E eu acho que às vezes outra coisa também é que se tu puder dar dar algum tipo de como é que eu vou te dizer assim, de recurso para que a tua família possa se sentir um pouco seguro também é importante, também não vai tirar a tua autonomia. Por exemplo, planeja mais ou menos. Eu sei que quando a gente, às vezes a gente não tem ideia de como vai ser, se a gente vai ter acesso à internet, a telefone, a gente não sabe muito bem. Mas faz um contratinho com a tua família, nem que isso seja renegociado com o tempo, mas olha só, a gente vai se falar de tanto tempo, vai poder me ligar, eu vou passar de repente um telefone para ti de uma pessoa que está sempre perto comigo. Também faz essa rede, sabe? Porque a gente também pode deixar a nossa família mais tranquila sem tirar a nossa independência, sem tirar a nossa autonomia e tranquilizar ambos os lados, né? Isso que é muito interessante também. Quando eu fui, eu tinha muito isso, assim, que a minha família ia se preocupar. E daí eu senti o inverso, sabe? Comecei a me preocupar com a minha família também. E daí Meu Deus, olha só. eu Nunca consegui tinha entender pensado nisso.
uma situação dessa. Eu consegui entender mais meus pais. Eu entendi por que eles se preocupavam tanto comigo, porque eles queriam notícia para saber se eu estava bem, se eu estava segura. Então eu entendi porque eu queria isso deles também. Então a gente vai aprendendo a negociar, às vezes até sentindo esse outro lado. Às vezes a gente quer ter notícia para saber como é que tá. Então acho que é um pouco isso, assim, negociem formas de vocês poderem manter um contato, cria estratégia, existem várias estratégias, né? Às vezes é passando o número de alguém, do lugar onde tu tá, quem falou do intercâmbio voluntário, olha só, eu vou mostrar para minha família, gente, né, esse é o lugar, essas são as fotos, essas são, sabe? Leva a tua família junto para planejar contigo, deixa a tua família participar de algumas coisas, né, que tu acha que podem ajudar, né? É Eu o que acho eu que ia dizer, né? Eu acho que o fato de a família, os seus pais, enfim, a pessoa que está ali contigo, de ela poder estar acompanhando, né, essa parte pré-embarque, eu acho que também fica muito importante, né? Porque daí eles entendem e acabam entrando no teu mundo também, sabe? Porque às vezes, por exemplo, o intercâmbio voluntário, ele é uma coisa que ele não é assim tão antiga e não é, principalmente no Brasil, não é tanta gente que conhece e tudo mais. Até outros tipos de intercâmbio também. Muita coisa ainda é muito nova. Então, às vezes, tipo, imagina para os nossos pais, assim, tem às vezes o dobro da nossa idade, eles não fazem ideia do que é isso, sabe? Então, o fato de tu explicar para eles, acompanhar, às vezes, eu já vi gente até falar que, fazer uma apresentação de PowerPoint para mostrar para eles o que é, explicar certinho, sabe? Acho que já ajuda muito, né? Claro, eu acho que é importante também, sabe? A gente também trazer a nossa família para estar um pouquinho por dentro, para que eles possam se sentir também seguros, sabe? Sim. Acho muito interessante. E como eu estava falando agora, essa parte de se planejar, né, de inclusive mostrar para a família e tudo mais, essa parte de dar o primeiro passo para começar esse planejamento. Como é que eu faço para tirar esse plano do papel, né, e colocar na prática? Tem alguma dica, algo que tu possa falar para gente? A dica é dê o primeiro passo. Entendeu? E pensar, tu já deve ter pensado, né? Então, faça. Nada além de começa a fazer. Qual é a primeira coisa que tu já pode fazer agora, neste momento? Qual é a primeira coisa? Então, já faça, já comece, entendeu? E uma coisa que eu gosto, uma coisa bem pessoal minha, pode ser que para ti seja diferente, para outra pessoa seja diferente, mas a gente vai se inspirando com as histórias das outras pessoas, né? Uma coisa que me ajuda muito a dar os primeiros passos é conversar com outros brasileiros e brasileiras que estão nesse lugar, que estão fazendo algo. Às vezes isso também é legal, né? Conversa com as pessoas que estão vivendo aquilo que você quer viver, para trocar uma ideia. Às vezes tu vai ver que é possível, né? Dá para fazer, então isso também te inspira e te anima, né? Mas faça. Faça. Tu me lembrou agora que tem um site que é um dos mais conhecidos assim para procurar vagas de intercâmbio, que é o Worldpackers. E o próprio site, assim, até gratuitamente, tu consegue ver as pessoas que já foram para aquele lugar e ver o que elas relataram, né, sobre a experiência delas. E tu consegue também entrar em contato com essa pessoa. Então, acho que isso daí já vai te ajudar bastante, né? Até, por exemplo, no lugar específico que tu tá procurando. Uma pousada, um hostel lá em tal cidade. Tu vê a pessoa que foi exatamente ali, sabe? Ela viveu aquela experiência. Claro que a experiência dela vai ser diferente da tua, mas é bom que tu já sabe como é que são os anfitriões, como é que é o lugar, como é que é tudo. Então, eu acho que isso ajuda muito no teu planejamento, né? Exato. Eu acho que a dica é faça. Porque uma açãozinha vai levando a outra, vai levando a outra. Não, é bem isso. Por isso que no fim eu tô com esse Instagram aqui. Eu ficava pensando e nunca tirava do papel, porque eu ficava assim, gente, precisa ter o dinheiro, ainda não tenho isso, não sei o quê. Só que assim, como é que eu vou ter o dinheiro se eu não me planejar para conseguir esse dinheiro tipo, não só a parte financeira, né? Todas as outras coisas que, inclusive a parte psicológica, que é tão importante quanto. E aí gente, eu tô enrolando até que num dia me deu um estalo assim, tem que começar a botar isso no papel, assim, tirar só do meu pensamento, sabe? E aí agora parece, meu Deus, assim, me sinto assim, prontíssima. Antes eu estava cheia de medo, de receio, e agora tem aquela ansiedade, né, para viajar logo, agora com esse coronavírus, principalmente, né, que afetou tudo. Mas eu me sinto, assim, muito mais pronta, entendeu? Tipo, isso é muito incrível, assim, que é o fato do quê? Eu ter dado o primeiro passo, né? Se não tivesse dado o primeiro passo, eu ia estar lá, assim, na minha casa, pensando na vida, pensando, será que um dia eu vou conseguir estar em tal lugar, né? Então, acho que o primeiro passo, como tu falou, é a dica essencial, né? Faça. Isso, às vezes a gente fica esperando, né? Não só para viagem, mas como tu tá dizendo, até para isso, né? Um projeto teu pessoal.
tá esperando ter tudo já, ter todas as condições, ter tudo, como já todo o conhecimento, tudo isso, né? Tu podia esperar muito para começar o teu Instagram, mas tu começou com o que tu tinha agora, com o teu conhecimento agora, com a tua vontade agora. Então, para viagem é a mesma coisa. Coloque uma data, uma dica também boa é coloque uma data. Vai ser essa data. Então, eu tenho até lá, aí então meu planejamento começa a ser a partir de agora até aquela data. Dinheiro, pensar no tipo de intercâmbio, no intercâmbio, fazer os contatos, moradia, começar a estudar língua se isso precisar, né? Então, põe uma data também, né? Já que tu não pode viajar agora, nesse instante, põe uma data e já começa a fazer as ações que vão te levar lá agora. Estipular metas, né? Até eu estava lendo hoje sobre isso, até da questão financeira, tanto antes de viajar, quanto tu estando lá, assim, para ti não sair do que tu planejou, sabe? Estipula uma meta, por exemplo, de gastos, aí, por exemplo, de conseguir o lugar, os anfitriões, até determinado mês eu já tenho que ter visto isso, das passagens, então tudo, acho que como tu falou, né? Tu estipulando um prazo ali, se organizando quanto a isso, já faz até tu agir também, né? Porque às vezes tu fica só esperando e quando vê já tá perto da hora e dá alguma coisa errada, um imprevisto, né? Exato, exato. E não só. Poderia até, a gente às vezes até poderia se perguntar assim, o que está te impedindo de viajar, né? Mas nessa pergunta, às vezes a gente pode achar mil coisas, né? Mas talvez a pergunta ideal é o que então está faltando para te viajar? O que tu pode fazer para ir viajar, né? Porque, não tenho dinheiro agora. Tá, mas então o que está faltando? Tá faltando dinheiro? Então como é que eu posso conseguir esse dinheiro? Quanto tempo eu preciso? O que eu vou fazer para isso, né? Então, é Exatamente. focar nas soluções, não só no que está impedindo, mas o que vai fazer com que isso seja possível, nem que pode ser demorar um tempo, não tem problema, mas o que precisa para isso acontecer. É engraçado, né? As pessoas têm muito isso de ficar pensando sempre na parte negativa, digamos assim, né? Eu não tenho isso, então eu não vou conseguir fazer. Tipo, tá, mas o que que tu tem, sabe? Ou se tu não tem, o que que tu precisa fazer para ter, né? E fica muito nessa de, aí fica enrolando e acaba não agindo de forma nenhuma, né? Uhum, exato. Uhum. Daí, Sabia que uma coisa também que eu senti vontade de falar, que eu estava pensando em relação a isso de preparação, né? Não, mas talvez seja uma pergunta interessante também. Eu fico pensando um pouco nisso, né? Da realidade, da expectativa, do sofrimento, do desenvolvimento pessoal. Uma coisa também que eu tenho sentido, que a gente sente, né? Muito isso, assim, do viajar, né? De estar na moda, de ser maravilhoso, né? Eu sou bem suspeita, porque eu amo viajar. Então, mas eu também cuido muito, muito com esse meu discurso, assim, porque eu acho que isso, tu não precisa se sentir obrigado a viajar, não é a única ferramenta de autoconhecimento, né? Eu acho que tem que avaliar também, a gente tem que se conhecer, inclusive também, sei lá, o que a gente gosta, ou quais são os nossos limites, o que a gente realmente quer, e não só também ir numa onda, porque, né, como se fosse maravilhoso para todo mundo do mesmo jeito, não é, sabe? Eu acho que a gente tem que ir, tem dificuldade, tem desafio, tem momentos ruins, é uma montanha russa, é tudo muito intenso, mas também não pode ser sofrido o tempo inteiro, sabe? Não pode ser sofrido o tempo inteiro, né? Então também tem que cuidar um pouco isso, sabe? Porque pode ser que não dê ou não dê agora, ou não seja, né, nesse momento, não seja às vezes o teu perfil, ou também que tipo de viagem é o teu perfil, será que é um intercâmbio, será que é migrar e morar fora, que tipo de intercâmbio é? Então pensar um pouco nisso, a gente não pode se forçar como se fosse bom para todo mundo, porque todo mundo diz que é bom. Não é, não quer dizer, né? Então acho que é um pouco isso também. Não tem que estar sofrendo o tempo inteiro, a gente tem que pensar um pouco nisso também, né? Não dá para ser sofrido sempre sofrer. Não, sofre porque é sofrendo que a gente muda, é sofrendo que a gente desenvolve. Não é verdade, não tem que ser sofrido o tempo inteiro, sabe? sim, não adianta, né? Cada pessoa é um ser, né? Então não tem como. O que é bom para Luísa não é a mesma coisa que é bom para Arielle, né? Então não adianta, tipo, às vezes tu fica lá, tu segue um perfil, tu olha, nossa, a vida da pessoa, quero ser igual a ela e não sei o quê. Mas não é isso, cara. Às vezes a viagem não é pra ti, e aí às vezes tu vai porque todo mundo fala que é bom para autoconhecimento, mas, cara, às vezes, sei lá, tu fazer uma aula de yoga tu vai ter um autoconhecimento maior do que se fosse viajar, sabe? Porque o teu perfil não é de viagem, então é bem como tu falou, assim. Eu achei essa tua pontuação, assim, muito importante mesmo. Para a pessoa também não se sentir obrigada a seguir um determinado tipo de coisa, né? Cobrar, né? Perguntar de onde que tá vindo essa vontade, assim, né? Não se cobrar, não se culpar, né? Se conhecer mesmo, assim. Sim, sim. Então, Luísa, a gente já conseguiu, acho que, falar bastante coisa aqui. Foram poucas perguntas, mas deu para a gente abrir bem, né? Eu acho que a gente conseguiu, assim, dar uma resumida geral no que a gente queria falar, o que a gente queria trazer.
Então, assim, para encerrar, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado, por ter topado participar aqui do vídeo. Se alguém tiver mais alguma questão ou alguma dúvida, pode chamar eu, pode chamar a Luísa, que a gente está aqui aberta, né, para receber essas dúvidas. E eu acho que é isso. Não sei se tu quer falar alguma coisa ainda para a gente encerrar. E não, a gente também quer te agradecer, a gente quer agradecer também a quem for ver esse vídeo, quem quiser comentar, como tu falou, né? Vamos, acho que o rico é isso, o rico de viajar é a gente trocar. Então vamos trocar, né? Mesmo antes de viajar, depois de viajar, então vamos trocar e acho que é uma oportunidade para isso, né? Então a gente também se coloca à disposição no nosso Instagram, que é @intercambiamente, ou no nosso site também, intercambiamente.com.br, pode nos mandar mensagem e entrar em contato com a gente, que a gente está disponível e a gente quer cuidar da saúde emocional de brasileiros e brasileiras que estão por aí pelo mundo. Isso, gente, olhem o Instagram delas. É realmente muito bom. Sou suspeita para falar dessa área, mas é muito legal a ideia de vocês. Parabéns mesmo. Parabéns também pela tua iniciativa e por estar, né, colocando essa energia de ação nas coisas que tu acredita. Muito obrigada.